Gênesis capítulo 15, e o verso número 7, diz assim: Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar a ti esta terra, para a herdares. E disse Abraão: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E o Senhor lhe disse: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Amém, irmãos? Podem se assentar-se. Meus irmãos, Deus colocou no meu coração trazer uma palavra nesta noite sobre a vida deste homem chamado Abraão. Abraão, irmãos, os irmãos sabem muito bem, conhecem a história, a biografia desse grande ícone, desse grande personagem que as Escrituras nos revelam. Abraão, meus irmãos, foi chamado por Deus em Ur dos Caldeus. Por isso que o próprio Deus está ratificando a sua palavra e dizendo assim: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Ao contrário do que às vezes a gente prega, eu já preguei muito sobre isso, mas com o passar do tempo você vai lendo melhor os textos da palavra, entendendo. A chamada de Abraão, meus irmãos, não se dá no capítulo 12 de Gênesis. Quantas vezes, né? A gente já pregou, já ouvimos alguém falar que no capítulo 12 de Gênesis Deus chamou Abraão. Mas isso não é verdade, porque se você ler o capítulo 11 de Gênesis, no final desse capítulo, nos versículos finais, a Bíblia vai dizer que Terá, o pai de Abraão, partiu de Ur dos Caldeus para ir até Canaã, porém eles pararam em Harã. O que acontece, irmãos? Havia uma chamada para Abraão para ir até Canaã, no capítulo número 11. Mas a Bíblia diz que eles saíram para ir a Canaã, mas só que pararam em Harã. E a Bíblia ainda diz muito mais, que eles habitaram, não sabemos por quanto tempo, ali em Harã. Então, quando chega o capítulo 12 e o verso 1, Deus novamente chama Abraão e diz assim: sai-te da tua terra, da casa dos teus pais e da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Eu analisando esse texto, irmãos, do capítulo 12 e o verso 1, irmãos, o nosso português ele é um pouco pobre nas suas traduções, mas eu olhando um texto original, eu achei uma palavra muito interessante, irmãos. Quando Deus chama a Abraão, você não vai encontrar isso na João Ferreira de Almeida, porque ela é portuguesa. Mas se você ler uma tradução original, você vai perceber que vai ser usado esta palavra aqui. Me chamou muito a atenção esta palavra. Deus chama Abraão e diz uma palavra que em hebraico diz assim: ler-lerrar. E esta palavra, irmãos, ler-lerrar, o nosso querido João Ferreira de Almeida traduziu por sai-te.
Mas, quando vamos analisar o significado desta palavra, Deus está falando assim, ó, lehar, sai-te para ti mesmo. Interessante isso. Por que, irmãos? Por que Deus vai usar esta palavra para Abraão? Sai-te para ti mesmo. Porque havia uma chamada quando ele estava lá em Ur dos Caldeus. Mas por motivos desconhecidos que não sabemos, podemos decifrar algumas coisas. Por exemplo, Abraão, com o seu pai, tem uma perca, porque o seu pai tem mais um filho, que é irmão de Abraão, chamado Arã. Olha que interessante isso. Arã morreu e deixou um filho chamado Ló. Então esse Ló agora fica órfão de pai. E parece que eles saem então de Ur dos Caldeus, irmãos, e chegam a um lugar, e por esse lugar, chama esse lugar de Harã, o mesmo nome do pai de Ló. Mas observe que enquanto eles passam um tempo por Harã, irmãos, há uma parada que não estava dentro dos desígnios divinos. Há uma parada que não estava dentro do projeto de Deus. A ordem de Deus era assim: sai de Ur dos Caldeus e vai-te para Canaã. Essa parada não estava previsto na ótica de Deus, olhando dentro do seu projeto. Só que vai acontecer algumas coisas em Harã, irmãos. Em Harã, a Bíblia diz que Abraão vai perder o seu pai, porque Tera, o seu pai, vai morrer com 275 anos de idade. Quando Tera morre, então começa o capítulo 12. E Deus novamente chama Abraão e diz: Abraão, sai-te para ti mesmo. O que é isso, irmãos? Às vezes na trajetória da nossa caminhada cristã, irmãos, nós precisamos nos encontrar. Essa expressão que Deus usa para Abraão, sai-te para ti mesmo, Ele está dizendo para Abraão: Abraão, você precisa se reencontrar. Lembre que você tem um chamado. Lembre que você tem uma promessa, não só uma, são 7. Mas você precisa, Abraão, se reencontrar. E terá que representa o velho homem, que para nós se reencontrarmos com o nosso chamado, é preciso o nosso velho homem morrer, irmãos. Porque o velho homem às vezes nos estrova. O velho homem às vezes nos paralisa. Eu já falei aqui, torno a repetir, que segundo falam que Martinho Lutero falou isso, mas não foi Martinho Lutero. Ele diz assim, alguém falou isso e colocou o nome de Martinho Lutero. Mas alguém disse assim: eu pensei que o meu velho homem morreria afogado nas águas do batismo, mas aí eu percebi que o desgraçado não sabe nadar. E às vezes, irmãos, Paulo diz assim, falando do velho homem, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo usou uma expressão jurídica penal, porque no tempo de Paulo, quando alguém era condenado por um crime muito hediondo, por exemplo, essa pessoa cometia um homicídio, sabe o que faziam? Era uma pena. Pegavam aquela pessoa que tinha sido assassinada
colocavam nos ombros e nas costas amarrada do seu algoz, do assassino, e soltavam ele no deserto com aquele homem morto amarrado nas suas costas. E o tempo ia passando, é deserto, não tem socorro, não tem ajuda em parte alguma. Aquele velho homem, ele ia entrando em estado de decomposição, putrefação. E então, aquele homem apodrecendo nas costas, na coluna do seu algoz, começava a cheirar mal, até que aquela putrefação, aquela decomposição atingia também o corpo do assassino. E é essa expressão que Paulo vai usar, e vai dizer: miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que Paulo estava querendo dizer, irmãos? O velho homem, para nós que somos salvos, estamos dentro da graça de Cristo, ele tem que cheirar mal as nossas narinas. Tudo aquilo que o velho homem fazia antes, agora que somos uma nova criatura, irmãos, não fazemos mais, porque o velho homem precisa morrer em nossa vida, porque Deus tem propósito para cada um de nós. Só quem acredita nisso, levante a sua mão para cima e adore a Deus. Aí, irmãos, no capítulo 12, Abraão é chamado, Deus faz 7 promessas para ele. Quando ele sai então agora de Harã para ir para Canaã, ele chega aonde Deus queria que ele estivesse. Só que tem um problema. Quando ele chega na terra que Deus prometeu, quando ele chega na terra que Deus queria que ele estivesse, o centro da vontade de Deus, irmãos, sabe o que acontece? A Bíblia diz que havia uma grande crise e uma grande fome naquela terra. Aí Abraão novamente, irmãos, retrocedeu. E a Bíblia diz que ele desceu para o Egito. Aí eu comecei a analisar e me perguntar por que Abraão desceu para o Egito. Olha que interessante isso, irmãos. Porque quando Deus o chama novamente no capítulo 12, ele diz assim, várias promessas: eu abençoarei quem te abençoar, eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E Deus diz assim: e tu serás uma bênção. Só que Abraão, irmãos, é que nem muitos de nós hoje, muitos crentes assembleanos, que entendem um pouco errado o que Deus diz. Olha o que Deus fala quando faz a promessa para ele: e tu serás uma bênção. Abraão pensou que nem nós, irmãos, que aonde nós estivesse, estaria lá a bênção de Deus. Por isso que tem crentes em nosso meio, irmãos, que só vem em culto da bênção, que só vem em culto da prosperidade, só vem um culto, irmãos, que ele sabe que vai carregar alguma bênção de Deus e levar para a sua casa. Por isso que é muita pouca gente no culto de oração, no culto de ensino da palavra de Deus. É raro, irmãos, as pessoas, porque nós temos uma convicção, irmãos, que nós viemos na igreja e vamos levar alguma coisa para a nossa casa. A chamada de Deus é diferente. Deus não chama para você só levar bênção para casa. É claro que você está numa noite fria como essa, você vai levar bênção para a sua casa, vai sim, mas não é só isso, irmãos. Quando nós chegamos, Deus fala assim para nós: tu serás uma bênção, aonde você pisar a planta dos vossos pés será uma bênção. Ou seja, Deus vai canalizar a bênção para as pessoas que estão em roda no ambiente de ti, através da sua vida. E eu quero profetizar para você em nome de Jesus nesta noite: aonde você colocar a sua mão, aonde pisar a planta dos vossos pés, irmãos, você será uma bênção e vai mudar o ambiente em que você está. Só que Abraão não entende isso. Aí o que acontece, irmãos? Pensa no cara que fez umas tramóias lá no Egito. Não é o assunto hoje. Aí, irmãos, ele volta do Egito e ele vai ter uma separação com seu sobrinho Ló.
Quando chega no capítulo 14, irmãos, ele vai enfrentar uma guerra. A primeira guerra registrada na Bíblia Sagrada está em Gênesis capítulo 14. A primeira guerra. Essa guerra, irmãos, são 5 reis que se uniram, entre eles o rei de Sodoma, para lutar contra 4 reis. Os 5 reis perderam a primeira batalha para os 4 reis. Como Ló, ao perigo, morava nas fronteiras de Sodoma e Gomorra, sequestraram Ló e sua família. Ele foi levado cativo. E sabe o que aconteceu, irmãos? A Bíblia diz que Abraão reuniu 318 homens da sua casa. Mas não era um guerreiro não, irmãos. Era o cozinheiro, era o que cuidava lá do gado, era o que cuidava das ovelhas, o que tosquiava. Era só homens, irmãos, que nunca foi experimentado nas guerras. Mas a Bíblia diz que ele reuniu 318 homens e os treinou. E a Bíblia diz que Abraão foi para a guerra, irmãos, contra 4 reis com 318 homens. Mas Deus deu a vitória para Abraão. Aleluia! Eu quero dizer que você e Deus, irmãos, é maior do que qualquer coisa. É maior que o diabo, é maior que os demônios, é maior que a enfermidade, é maior que tudo, irmãos, porque você e Deus são a maioria. Aí, irmãos, Melquisedeque vem, abençoa Abraão. Aí chegamos no capítulo 15, onde eu quero entrar. A Bíblia diz assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Lembra, irmãos, que lá no capítulo 12, Deus falou com Abraão. No capítulo 15, Deus já se mostra a Abraão. E Deus diz assim para Abraão: não temas, Abraão, porque eu sou o teu escudo. Vamos perceber alguma coisa aqui, aprender, irmãos? Deus fala com Abraão no capítulo 12. Do capítulo 12 até o capítulo 15, são 10 anos que se passam. Em 10 anos, irmãos, Deus não falou com Abraão. 10 anos. Abraão edificou altares. Abraão teve problema familiar. Abraão foi para a guerra. E Deus não fala uma palavra com ele. Mas quando Deus volta a falar, depois de 10 ou 12 anos, com Abraão, Ele volta com essas palavras, dizendo: Abraão, não temas, porque eu sou o teu escudo. Sabe o que Deus estava querendo dizer para Abraão? Abraão, em todas as tuas guerras, em todas as tuas batalhas, eu sempre estive na tua frente. Eu sempre fui o teu escudo. Você não me viu, Abraão, mas o fato de você não me ver não quer dizer que eu não estava com você. Oh, glória a Deus. Às vezes, irmãos, nós não vemos Deus falar. Às vezes, meus irmãos, nós não vemos Deus nas coisas que estão acontecendo em nossa vida, nas nossas batalhas, nas nossas adversidades, nos nossos problemas, nas nossas guerras. Mas só porque nós não vemos Deus, não significa que Ele não está. E eu quero dizer para você nesta noite: Deus está nas suas guerras. Deus está nas suas batalhas. Deus está nas suas adversidades. Se você acredita nisso, levante a sua mão. Por mais que você não veja, Deus está dizendo aqui nesta noite: eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Aleluia. Então Abraão, irmãos, depois desta palavra de Deus, ele vai se queixar ao Senhor e vai dizer: ó Senhor, eu não tenho filhos. Desde o dia da promessa eu tinha 75 anos de idade. Passou-se 10 anos, agora eu tenho 85 anos de idade. E eu tenho uma promessa de ter filhos e eu não tenho filhos. E Abraão diz assim: com certeza o meu herdeiro será o Damasceno Eliezer.
que Abraão fala isso para Deus, irmãos? Porque o código mais antigo da Bíblia é o chamado Código de Hammurabi. Hammurabi foi imperador da antiga Mesopotâmia, o mesmo lugar em que Abraão saiu, que hoje é o Iraque. E o primeiro código da Bíblia, irmãos, tinha alguns incisos. Entre eles, tinha um inciso que falava: quando o homem não tiver filhos, o filho do seu servo mais velho, do seu empregado mais velho, será o herdeiro de tudo. Por isso que Abraão vai falar essas palavras para o Senhor. Mas Deus fala para Abraão: Abraão, o Damasceno Eliezer não será o seu herdeiro, mas aquele que de ti for gerado, esse será o teu herdeiro. E Abraão continua indagando a Deus e diz assim: mas como, Senhor? Aí Deus disse para ele: lembra que eu te tirei lá do Ur dos Caldeus? Então agora nós vamos fazer uma aliança de fidelidade. Deus está trabalhando na nossa igreja com isso, irmãos. Fidelidade. Essa aliança de fidelidade, irmãos, é um sacrifício diferente de qualquer outro sacrifício, pelas suas particularidades. Essa aliança, irmãos, era feita por dois homens quando queriam jurar fidelidade em qualquer área, em negócios, em tratados, em casamentos, em união familiares. Aí Deus diz para Abraão: Abraão, eu quero que você pegue uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. Por que Deus vai pedir isso para Abraão, irmãos? Isso aqui está em Levítico capítulo 1. E hoje não vamos entrar nisso. Mas observe que Deus diz assim: cada um desses animais que você vai trazer terá 3 anos. Por que Deus pede animais que tenham 3 anos? Porque o 3, irmãos, na Bíblia é número da unidade. Quer ver um pouco? A Bíblia diz que há um só Deus, mas esse Deus subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, Paulo diz assim: rogo aos irmãos, pela compaixão de Deus, que oferecei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a vontade de Deus, que são quantas? 3: boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que o tabernáculo, irmãos, tinha o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Quantos que eram então? 3, irmãos. A Bíblia diz que quando Deus mandou fazer o tabernáculo no meio do povo, a Bíblia diz que Deus, das 12 tribos que representa o governo humano, Deus manda colocar 3 tribos de cada lado do tabernáculo, porque Deus estava mostrando que Ele não é distante de ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós, perante a ótica divina, temos o mesmo nível, e isso é para glorificar o nome do Senhor. Porque o rico, Deus poderia atender um pouquinho mais perto, Deus poderia atender um pouquinho mais depressa, mas como Deus não faz acepção de pessoa, irmãos, nós podemos ser o mais pobre. Você pode não ter R$1, R$2 no seu bolso nesta noite, mas Senhor atende, porque Ele não faz acepção de pessoas. E é tremendo isso, irmãos. Qual que eram os 3 discípulos que tinham mais intimidade com Jesus? Pedro, Tiago e João. Quando Deus vai formar a terra, irmãos, Deus faz a terra em 3 partes: céu, água e mar. Olha que interessante, irmãos. Tudo é 3, porque o 3 significa o quê? Unidade. O que Deus está falando aqui, irmãos,
É essa unidade que Ele quer com o seu povo. É essa aliança de fidelidade. E a Bíblia diz então que Abraão partiu esses animais em pedaços e pôs a metade de cada um deles, irmãos, em um lado, e deixou no meio um caminho. E esse caminho é chamado de caminho de sangue, porque quando alguém ia fazer uma aliança de fidelidade, o sangue dos animais cortados, irmãos, caíam sobre aquele caminho. Então as duas partes da aliança tinham que tirar as suas sandálias, os seus calçados, irmãos, e passar descalço, pisando naquele sangue, que era um sinal que se algum dos dois não cumprisse essa aliança, morreria. Então o que Abraão faz? Aquilo que ele já conhece: corta os animais em pedaços, deixa o caminho de sangue e espera Deus vir. Só que tem um problema aí: Deus não veio. Você vai ler aqui, irmãos, você pode ler na sua casa isso, no capítulo 10 em diante, que a Bíblia diz que Deus não veio na hora que Abraão preparou o altar da aliança, o sacrifício. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele está esperando Deus, aves, irmãos, de rapina, começam a baixar e tentar levar embora o sacrifício de Abraão. E a Bíblia diz que Abraão levantava as mãos, irmãos, e enxotava as aves de rapina. E a Bíblia diz que ele foi esperando, deu 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e Deus não veio. Porque toda promessa de Deus, irmãos, a gente tem que aprender uma coisa: vai passar por uma lacuna, chamada lacuna do tempo. Deus não vai vir na hora que você quer. Deus vai chegar na hora que você nem imagina. Glória a Deus. Deus vai chegar na hora que você nem imagina. E a Bíblia diz, irmãos, que Abraão ficou o dia inteiro lá, irmãos, enxotando as aves da rapina, que queriam pegar o corpo daqueles animais do sacrifício, irmãos, e levar embora. Aí anoiteceu. Veio, a Bíblia diz que caiu um profundo sono sobre Abraão, e densas trevas caíram sobre ele, e ele dormiu. Mas quando ele dormiu, Deus deu uma visão para ele, e Deus fala novamente com ele, e diz assim: Abraão, a tua 4ª geração da tua descendência, Abraão, vai ficar por 400 anos no Egito. Só que quando a tua geração, depois de 400 anos, sair do Egito, vai sair com todas as riquezas do Egito. E eu achei lindo esse aqui, irmãos, porque esse aqui não tem no Dr. Google. Eu pedindo para Deus me revelar esta palavra à tarde, irmãos, e sabe o que Deus falou comigo? Deus disse assim: enquanto você espera, eu já estou no futuro, escrevendo toda a história da tua descendência. Porque o Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus presente? É. Deus é onisciente? Sim. Está em todos os lugares. Mas uma das características de Deus, que Deus também é transcendente. Deus não se mede pelo tempo, irmãos. Deus não está preso no tempo. Ele já está no futuro, fazendo alguma coisa de projeto por tua vida. Talvez você não está vendo Deus aqui hoje.
no domingo, no dia presente, mas há muitos anos atrás, Ele já está escrevendo uma história, Ele já está abrindo o caminho, Ele já está fazendo alguma coisa na sua vida, porque o nosso Deus não se prende ao tempo, Deus domina e está acima de todos os tempos. Deus está no teu futuro, Deus está no teu futuro. Enquanto Abraão estava dormindo, cansado de enxutar aves, de rapina o dia inteiro, Deus já estava 400 anos para frente, trabalhando na vida da descendência de Abraão. E Deus quer dizer para você nesta noite: Deus está trabalhando. Não pense que Deus está omisso, não. Deus está trabalhando na tua vida, Deus está trabalhando na tua história, Deus está trabalhando no teu futuro. Oh glória! E Deus dá essa visão para Abraão, irmãos. E quando Abraão acorda desta visão, sabe o que Abraão viu, irmãos? Ele viu uma nuvem de fumaça passando naquele caminho de sangue. E de repente ia como uma coluna de fumaça, e voltava e se revolvia como uma coluna de fogo. E aquela coluna de fumaça, irmãos, ia e voltava uma coluna de fogo. De repente a coluna de fumaça virava uma coluna de fogo. De repente a coluna de fogo virava uma coluna de fumaça. Aí eu lembrei, irmãos, que mais de 400 anos depois, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito e levou para o deserto, de dia, irmãos, oh glória, tinha uma coluna de fumaça para o sol não castigar o povo no deserto. E de noite, irmãos, tinha uma coluna de fogo para aquecer o seu povo no deserto. Para nós encerrarmos, sabe por que Deus permitiu, irmãos, Abraão dormir, ser tomado por um profundo sono? Porque o caminho de sangue era um caminho que Abraão não podia passar. Por quê? Porque se era uma aliança de fidelidade de Deus com Abraão e de Abraão com Deus, ninguém podia errar. E quando termina o capítulo 15, irmãos, no capítulo 16, já começa a história, irmãos, Abraão pecando. Já começa a história, Abraão falhando. Já aparece na história Abraão não acreditando naquilo que Deus prometeu. E Deus sabia disso, irmãos. Então por que Deus vai passar sozinho no caminho de sangue? Porque Deus estava falando para Abraão: Abraão, você é falho, mas eu sou perfeito. Você é infiel, mas eu sou fiel, Abraão. Você pode ter fraqueza, Abraão, mas eu sou forte. Pode deixar, Abraão, eu ando por esse caminho sozinho, que por mais que você peque, por mais que você fale, por mais que você seja fraco, por mais que você seja imperfeito, eu sou fiel, porque eu não posso negar a mim mesmo. Eu sou fiel, e o Deus que nós servimos, meus irmãos, é fiel, é fiel, é fiel. Por mais que nós fraqueje, por mais que nós fale, o nosso Deus continua fiel, fiel, fiel. Talvez você me pergunte nesta noite: mas pastor, se nós somos infiéis, se nós somos fracos, se nós somos falhos, por que Deus fez essa aliança conosco? Porque Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe que nós não somos nada, irmãos. Sabe o que nós somos? Tem uns crentes aí, meu nariz empinado, que ele acha que é mais que alguém. Nós somos um montinho de pó, irmãos. Eu tenho um estudo que eu fiz, irmãos. Quanto vale o ser humano?
Eu cheguei à conclusão, vale R$40, irmão. Tem um pouquinho de fósforo, tem um pouquinho de ferro, e assim por diante, irmãos. Não vale nada. Nós somos um monte de pó. Mas então, pastor, se nós somos falhos, Deus é fiel, o que resta para nós? Resta o que Abraão fez, irmãos. Nós nunca vamos conseguir ser perfeitos. Nós estamos buscando a perfeição. Nós não somos santos, nós estamos buscando a santidade, a santificação. Sabe o que não resta, irmãos? Simples. Só enxotar as aves de rapina. O que é as aves de rapina? Se você ler Mateus capítulo 13, você vai entender. Quando Jesus, ele conta a parábola do semeador. Ele diz que o semeador saiu a semear semente. Vai colocar essa semente em 4 solos. No primeiro solo que ele joga a semente, ele joga na beira do caminho. Aí Jesus vai dizer que as aves vieram, as aves de rapina, vieram e comeram aquela semente que estava na beira do caminho. Aí os discípulos não entenderam, irmãos, e foram perguntar para Jesus. E disseram: Jesus, mestre, mas o que significa essa semente na beira do caminho? E Jesus diz assim: a semente na beira do caminho é quando alguém ouve a palavra do Senhor, mas aquilo não germina em seu coração. Então vem os espíritos maus, vem Satanás, o inimigo, e rouba aquela semente. Sabe o que é isso, irmãos? Quando o inimigo vir roubar essa semente da palavra de Deus, está na hora de nós erguer as mãos para cima e enxotar. Nós não podemos ver aqui, irmãos, mas o mundo espiritual que está aqui nesta noite, no mundo espiritual, irmãos, tem muitas aves de rapina rodeando a Assembleia de Deus do Mato Branco nesta noite. O que eles estão esperando, irmão? Só você sair daqui, e eles vão tirar aquilo que você ouviu aqui nesta noite. Eles vão roubar. Mas como eu posso evitar isso, pastor? É simples. Levante a tua mão para cima e glorifica a Deus, que as aves de rapina vão embora. Paulo, em Romanos capítulo 8, ele diz assim, ou melhor, capítulo 4, verso 18, ele diz assim: Abraão, pois, creu na promessa de Deus, contra a esperança. Meu Deus do céu. Nós sempre falamos, irmãos, que a esperança é o quê? É a última que morre. Mas Abraão creu contra a esperança. Aí o versículo 20, Paulo vai dizer assim: mas Abraão fortaleceu-se na fé, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Aleluia, fiquem em pé nesta noite. Ei, irmão, tem aves de rapina perto de você que quer tirar tudo que você tem, quer tirar o teu culto, quer tirar o teu sacrifício. Você pode até sair alegre daqui, irmãos, mas daqui 10, 15 minutos na sua casa algo acontece e você se entristece. E as aves de rapina, o inimigo da nossa alma quer justamente isso, irmãos. Não quer que você dê glória a Deus, não quer que você dê aleluia. Mas nesta noite, a única coisa que podemos fazer, irmãos, não fomos capazes, não fomos dignos de entrar pelo caminho de sangue. Foi só Jesus de Nazaré, na trajetória da cruz do Calvário, que entrou pelo caminho do sangue. E Isaías diz assim, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A única coisa que podemos fazer aqui nesta noite, irmãos, é levantar a nossa mãozinha para cima e dizer: aves de rapina na minha vida nunca mais,
aleluia, incredulidade na minha vida nunca mais, fraqueza na fé na minha vida nunca mais, porque eu sirvo a um Deus fiel, eu sirvo a um Deus todo-poderoso. Aleluia, aleluia. Eu quero orar com você nesta noite. Toda vez que nós cantamos, toda vez que nós oramos, nós usamos uma palavra, irmãos, tão simples, que desconhecemos totalmente o significado dela. Nós falamos amém. E um dia eu perguntei para alguém, o que significa a palavra amém? Ele falou, assim seja, pastor. Não é. O significado dessa palavra assim seja está controverso. A palavra amém, irmãos, tem 3 vogais dentro da Bíblia: Aleph, Mem, Nun. Essa palavra, irmãos, completando as vogais, ela quer dizer uma frase: Aleph, Adonai, Hashem. Mem, Melech, Rei. Nun, fiel. Sabe o que quer dizer essa palavra? O nosso Deus, Adonai, é Rei fiel. E tudo o que Ele te prometeu, fique tranquilo, vai cumprir. Não importa quanto tempo leve, não importa quanto tempo dure. Arabaxandarai, eu sei que é profético aqui nesta noite. Eu quero dizer que o amém, quando Jesus vai falar com o anjo da igreja de Laodiceia, ele diz: isto diz o amém, o verdadeiro, a fiel testemunha. Ele é Rei fiel, Ele não falha nas suas promessas. Até lá o que eu faço, pastor? Vamos só levantando a nossa mão, mandando o diabo embora lá para o quinto dos infernos, e dando glória a Deus, fortificando a nossa fé, crendo até contra a esperança. Aleluia, eu sinto a glória de Deus. Eu sinto Deus falando com vidas aqui nesta noite. É barranto sobre debrefaço manai. Eu sinto Deus falando forte com vidas aqui nesta noite. Aramana, Xandra, Deus já está me mostrando umas coisas aqui, irmãos. Aramá, Xandaraba, canto e manai. Deus te trouxe aqui para dizer: nenhum tio, nenhum ponto da palavra que Ele prometeu vai cair por terra, porque o nosso Deus é Deus fiel. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Aí você está dizendo aí no teu banco, na sua mente: mas Senhor, se o Senhor é Deus fiel, por que eu perdi algo que eu valorizava? Por que eu perdi algo que estava na minha mão? Vou te explicar. Eu sei que tem alguém que falou isso agora. Você pensou isso? Vou te dar a resposta teológica. A Bíblia diz que dentro do povo de Israel existem 3 patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. Essa é a resposta para você nesta noite. Deus mudou o nome de Abraão, Deus mudou o nome de Jacó, mas Deus não mudou o nome de Isaque. Por que Deus não mudou o nome de Isaque? Porque quem deu o nome de Isaque foi Ele. Abraão foi seu pai, Jacó foi os outros que deram, mas o nome de Isaque quem deu foi Deus. E Deus diz para você nesta noite: só saiu da sua mão porque foi homem que deu. Porque aquilo que Deus vai te dar, o Isaque da promessa da sua vida, não vai ser mudado, não vai sair da sua mão, ninguém vai arrancar. Se você acredita nisso, levante a sua mão para cima e receba em nome de Jesus. Se você confia nesta palavra,
e crê que Deus falou contigo nesta noite, sai correndo do seu lugar. E eu quero orar por você. Eu sei que Deus falou com vidas aqui nesta noite. Passe o tempo que passar. Para Abraão durou 25 anos. Aleluia. Para Isaac durou 20, mas a promessa foi concretizada. Nenhuma palavra de Deus caiu por terra até hoje. Os fracos, os infiéis, os que pecam somos nós. Deus é Deus fiel, Deus é Deus santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está dizendo para ti, irmão Liel, nesta noite, que já já Deus vai colocar na tua mão aquilo que você veio pedindo. Não é o tempo que você quer, mas é o tempo que Ele vem. Glória abaixo, Rebecantoroba Chabra Faço Manai. Rebecan, não te preocupes, baterá no portão da tua casa. Aleluia, eu sinto Deus aqui, irmãos. Eu sinto a presença de Deus aqui. Só perdeu, só foi embora porque foi o homem que te deu. Mas aquilo que Deus tem reservado para você, não interessa se dure uma semana, um mês, um ano, 10 anos, mas vai vir, vai ser motivo de riso para você. Deus vai alegrar o teu coração. O diabo quer te arrancar deste lugar da tristeza, da melancolia, mas Deus quer alegrar o teu coração. A promessa vem aí. Deus é o Deus que não falha. Só glorifica a Deus, só dê glória a Deus. Pastor, mas eu estou fraco. Comece a dar glória a Deus, que Deus vai fortificar você na vida espiritual, na fé, dando glória a Deus. Só levante a mão para cima com autoridade, que os demônios vão embora. Aves da rapina não vão rodear a tua casa. Aves de rapina não vão rodear o teu trabalho. Aves de rapina não vão rodear o teu ministério. Aves de rapina não vão rodear a tua vida espiritual, porque o que é santo, o que é justo, o que é perfeito, o que é fiel, já traçou com fogo o caminho, e não precisa você passar por ele mais. Tem crente aqui, irmãos, que nesta semana vão receber notícias muito boas, e você vai lembrar desta palavra desta noite. Portas vão se abrir na tua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Senhor amado, Pai poderoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, eu sinto a tua ação aqui neste lugar. Pai amado, eu sinto o teu trabalhar aqui neste lugar, Senhor. Eu sei que o Senhor está movendo as montanhas. Eu sei que o Senhor está abrindo as portas que estão fechadas. Eu sei que o Senhor está movendo o mundo sobrenatural. Ah, Senhor, quantas pessoas que estão aqui nesta noite que o diabo tentou entristecer, não tinham nem vontade de estar aqui, Senhor, mas nesta noite o Senhor renovou. Nesta noite o Senhor fortaleceu, e vamos sair deste ambiente, desta casa, Senhor, sabendo que o Senhor é fiel e que o Senhor não falha em suas promessas. Levante a sua mão para cima mais uma vez só. Você vai fazer um ato de fé aqui nesta noite. Um ato de fé. Eu vou falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você vai fechar a tua mão, e algo de Deus vai ficar firme na tua mão, e Deus vai começar a trabalhar e agir de uma forma sobrenatural. Abadaxandarai, levanta a sua mão, estenda bem ela para cima. Enquanto você levanta, as aves estão indo embora. Tudo aquilo que te trouxe tristeza, tudo aquilo que te trouxe depressão, tudo aquilo que te entristeceu está indo embora. Há um novo tempo na sua vida, há uma nova história que Deus já escreveu lá no futuro para você. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, fecha a mão e receba a vitória de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém.